caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Vamos continuar a nossa catequese sobre o tema da graça. Depois de termos tratado da justificação durante muitos programas, esse é o terceiro programa que dedicamos a esse tema, a esse argumento fascinante, a graça de Deus. Hoje nós vamos falar da relação da graça de Deus com a filiação divina. Nós nos tornamos filhos de Deus por graça de Deus. O primeiro efeito, um dos primeiros efeitos da graça de Deus, pela profissão de fé e pelo batismo, sempre pelo batismo, recebemos a graça da filiação adotiva. Tornamo-nos filhos adotivos do Pai, pelo sangue de Cristo, o único Filho do Pai, segundo a natureza, na força do Espírito Santo. Graça sobre graça é um termo muito caro ao apóstolo e evangelista João, já no prólogo do seu evangelho. Vejamos o que diz o apóstolo João, autor do quarto evangelho, sobre a graça. É o evangelho que se abre com a graça, o evangelho da graça. Graça, que é o tema recorrente desses 22 capítulos do quarto evangelho. Vamos ao texto. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O Senhor nos deu esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. O mesmo autor do quarto evangelho, no prólogo do evangelho da sua primeira carta de São João, e também no capítulo 2, retoma esse argumento. Vejam que honra nós recebemos de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos, mas ainda não se manifestou aquilo que um dia haveremos de ser, porquanto nós o veremos como Ele é. E essa graça da filiação não foi fruto da carne, não foi fruto do sangue, não foi fruto da iniciativa humana, mas é puro dom de Deus. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, a respeito da profissão de fé do apóstolo Pedro, vai dizer algo parecido: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E dessa plenitude da bondade de Deus, nós recebemos graça sobre graça. Expressão curiosa. Seria uma graça que se acumula, uma graça depois outra, depois outra, depois outra? Não, nós estamos aqui diante de um hebraísmo. Graça sobre graça, sabem o que isso significa? Uma graça abundante, uma graça recorrente, uma graça que não cessa de transbordar, uma graça que não cessa de ser concedida. Deus é a plenitude da graça, é graça inefável, é graça infinita, é graça que não pode ser medida, mas para aquele que crê em Jesus, dessa graça transbordante, nós recebemos a mesma graça, o mesmo favor, graça sobre graça. É uma graça atrás da outra, se quisermos usar a expressão, não ficaria muito exata, a abundância da graça. É uma torrente abundante, constante, incomensurável de bênção, de favor, de socorro divino. É presente de Deus, que é o próprio Deus mesmo, que se doa por completo ao homem que agora, pela fé e pelo batismo, é filho de Deus.